Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente percebe que a morte não é um término, que o fato da consciência permanecer viva depois do corpo físico é algo maravilhoso que nos liberta do medo e da ignorância, e isso nos proporciona uma visão mais ampla, mais serena, mais alegre da realidade. Mas não é alegre no sentido de sair rindo por aí gargalhando, é de ter alegria de estar vivo. É de se sentir pertencente ao mundo à nossa volta, à natureza, ao cosmos, às galáxias. E então a compreensão de que somos espíritos imortais, eternos e indestrutíveis nos liberta de qualquer medo, de qualquer sofrimento. E se a gente pegar um pouquinho e fizer uma análise detalhada de como é que é esse desenlace no processo da separação da consciência do corpo físico, a gente vai perceber tanto na literatura, de livros espíritas como do Chico Xavier, das obras de Allan Kardec, a gente vai perceber que o desenlace do corpo físico é algo que vai variar de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas vão ter um desprendimento mais rápido e outras de uma maneira um pouquinho mais difícil, mais complicada, se apegando mais ao corpo. Então, esse processo de separação do corpo astral, do corpo perispiritual, do corpo físico, nem sempre é de forma instantânea e tranquila, mas em outras vezes é. Mas a verdade é que quando a gente se aproxima da morte, esse processo de desenlace começa a se desenvolver, não só no corpo físico, mas no corpo energético e no astral, isso vem caminhando ao longo de dias, semanas ou até meses. Muitas vezes a pessoa não está nem doente, mas os espíritos já estão preparando o indivíduo, preparando a família, com sonhos lúcidos, tirando algumas pessoas do corpo em projeção astral para ir preparando a família. Até porque esse processo de desenlace do corpo físico, ele vai variar bastante de indivíduo para indivíduo, dependendo das circunstâncias desse indivíduo no sentido consciencial, de espírito para espírito. Cada indivíduo tem um nível de expansão de consciência e de despertar espiritual, e isso influencia bastante no momento do desencarne. Para alguns, esse desprendimento ele é completamente natural. Diria até para vocês que é extremamente rápido, extremamente eficiente, acontecendo algumas vezes quase que simultaneamente no momento da morte. O cara morreu, bateu o carro, saiu voando, muitas vezes ele já sai voando de corpo astral para um lado e o corpo físico vai para o outro, tá? Se ele tiver um desprendimento muito grande. Então, muitas das situações, o desenlace é quase automático. Pessoas que são desprendidas da matéria passam por esse processo com muito mais facilidade. E não precisa ser nenhum santo, não. Qualquer pessoa com um nível um pouquinho acima da média de consciência já consegue o desenlace quase que automático na maioria das vezes. E nesse caso, o que acompanha a esse indivíduo que se liberta do corpo de forma muito natural e rápida é uma sensação de liberdade, é uma sensação bem parecida quando a gente vai para esses planos superiores em projeção astral, na quinta dimensão, na sexta ou na sétima dimensão do astral mesmo. Quando você volta para o corpo físico, te dá até uma melancolia, às vezes uma tristeza. Mas no momento que você vai para esses planos, em projeção astral que eu estou falando, não no momento da morte, você vai completamente feliz, que muitas vezes você não quer voltar para o corpo físico. Então, é a mesma sensação do momento do desencarne, do desenlace. Por mais que você tenha ainda a tua família ali, teus amigos, você sente uma liberdade avassaladora, você está desprendido de uma prisão de carne, de osso, completamente submetida ao poder da gravidade, ao poder do mundo material, dessa densidade complexa ainda que existe aqui no planeta Terra. Você vai se preocupar com os teus amigos, teus filhos, familiares? Vai, mas a sensação de liberdade é avassaladora, assim como em projeções astrais, em dimensões mais sutis, em dimensões mentais, que eu nem falo ainda, né? Que eu tenho pouca experiência nisso. Mas nas dimensões astrais de quinta, sexta e sétima dimensão, a sensação de liberdade é absurda, tá bom? E então, para esses indivíduos que estão com um nível de consciência um pouquinho acima da média, ou então bastante acima da média, esse desenlace, digamos assim, o momento que você desata os nós energéticos que prendem o corpo físico ao corpo astral, isso se torna muito mais fácil, muito mais leve, o espírito nem sente.
A verdade é essa. Ele se desvincula quase que automaticamente, quase que instintivamente das amarras do corpo físico. No entanto, indivíduos que se prendem muito à matéria, que a existência foi profundamente marcada por uma vida materialista, muitas vezes apegada ao dinheiro, aos bens materiais, uma vida materialista que só se preocupa com os prazeres do corpo, com os prazeres que o mundo pode oferecer. Quem se preocupa com isso de forma extrema, quando isso é o carro-chefe da vida dessas pessoas, esse processo de desenlace, de desatar os nós energéticos é muito mais demorado e muito mais complexo. Então, nesses casos, o desprendimento do corpo perispiritual, do corpo astral, ele pode se estender por dias, por meses ou até por anos, em casos mais raros, é claro. Porque nesse tipo de espírito que se prende à matéria reflete uma afinidade monstruosa, assim, colossal, entre o corpo e o espírito, ou seja, existiu uma identificação muito grande de que a pessoa é o próprio corpo físico e que somente no corpo físico você encontra felicidade, você encontra a verdadeira sensação de gratificação, o verdadeiro pertencimento. Ele não percebe que ele é uma consciência, ele percebe os prazeres que as sensações oriundas do corpo fornecem para ele. Mas ele não pensa que ele é o espírito. Então, quanto mais a pessoa durante a vida se apegou a essas sensações, se apegou aos desejos do mundo, quanto mais ela se fecha em si mesma, quanto mais ela se fechou em si mesma durante a vida, mais ela terá dificuldade para se desvincular do corpo físico e da realidade física como um todo, do plano físico, do plano material. Então a gente pode perceber que esse processo de desprendimento ele varia de indivíduo para indivíduo, e para os indivíduos que ainda estão ligados aqui, é porque eles têm que passar por algumas lições, por alguns ajustes, para que eles percebam que a consciência real está além da matéria. Então são questões muito íntimas de espírito para espírito. É como se fosse uma régua de 0 a 100, onde 100 são os espíritos completamente livres e 0 são aqueles que se apegam monstruosamente. Eu diria para vocês que a maioria da sociedade, a maioria do planeta, está muito próximo do nível 20, 25, 30, tá? Pouquíssimos estão além dos 50. Tá criando uma analogia para a gente mensurar um pouquinho. É claro que esse processo vem mudando bastante nos últimos anos, mas ainda é um processo lento e gradual. E uma coisa muito interessante quando a gente fala de desencarnação, quando a gente fala de morte, é a experiência que muitos espíritos têm de visão panorâmica da sua vida e de retrospectiva, que seria uma espécie de novela que passa na sua frente, onde você consegue perceber de uma forma ampla tudo que você fez em vida, muitos detalhes que passaram batidos, mas que estão gravados no teu subconsciente, para que você perceba o que você fez de bom, o que você fez de mal, o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que você se programou para fazer e não fez. Então, durante esse processo de desencarnação, de desenlace do espírito, muitas vezes essa experiência de revisão detalhada de sua vida terrena, de suas experiências enquanto encapsulados na matéria, passam na sua cabeça, passam na sua mente no momento do desencarne. E para que serve essa novelinha que passa na nossa tela mental? Para que serve esse filme, essa retrospectiva? Ele serve para que você reviva com precisão, diria até com precisão notável, os pensamentos e as ações significativas e destrutivas enquanto você esteve no corpo terreno, na sua existência de carne. E isso pode se passar tanto logo depois que você morreu ou um pouquinho antes, quando você está nesse período de transição. Você ainda está vivo no corpo físico e nos últimos suspiros essas memórias vêm à tona como se fosse numa tela mental. Como se fosse não, né? É na tela mental pelo processo do chakra Agnya. Ele acessa ali os arquivos e vai te mostrando pouco a pouco tudo que você fez de uma forma muito ampla, muito resumida, como se fosse um pequeno teaser ou um pequeno trailer de um filme. Então, como eu falei para vocês, esse processo ele revela para o espírito de forma contínua e muitas vezes de forma exata todos os detalhes da vida que esse espírito teve em terra. E isso revela de uma maneira panorâmica que abrange desde momentos grandiosos até os gestos e reflexões mais simples, mas que você consegue extrair dali o que você fez de bom,
e o que você ainda tem que melhorar. Então acho que é um momento muito especial que acontece normalmente no desencarne.